Bem-vindo, pessoal, tudo bem? Hoje temos o Lucas Eduardo, ele é consultor de exercício físico. Vamos lá pro vídeo, ele vai explicar direitinho sobre tudo isso. Lucas, assim, de uma forma mais simples, o que mais ou menos você faz? Você pega o planejamento dos alunos e faz eles especificamente em tabelas e envia para eles? Na verdade, então, são arquivos, né? Eu envio em arquivo PDF. Eu tenho o desejo, na verdade, de deixar tudo online. Só que aí tem que investir um dinheiro para fazer funcionar esse sistema e é um negócio que é bem caro. Mas eu faço assim, eu programo ele em tabelas. O treinamento. Os exercícios, isso, e aí eu faço uma programação de treino, não chega a ser uma periodização. É mais uma programação mesmo. Que o conceito ele difere um pouco. Porque é muito difícil a gente implementar periodização com esses alunos que são os alunos rotineiros de academia, né? Porque normalmente eles não conseguem seguir um planejamento assim a longo prazo. E então você, eu faço. Você trabalha com qualquer tipo de objetivo dos alunos? Qualquer tipo de objetivo. Que envolva adaptação do exercício, qualquer um. Então, desde o emagrecimento, ganho de massa... Sim. Tudo. Porque quando a gente tem uma base fisiológica do exercício, né? E aí é por isso que o pessoal tem na graduação fisiologia, bioquímica, eles vão dar bastante valor para essas disciplinas mais para frente. Mas você sabe como você direciona um treinamento para você gerar a adaptação que você quer no teu aluno. Então, a característica do treinamento ela vai mudar. Os princípios básicos que vão embasar o treinamento são os mesmos para todos. Agora, a maneira como você vai distribuir as variáveis depende do objetivo do aluno. Quando você pega um planejamento que você vai fazer o treinamento para um aluno, você usa o que em base para fazer esse treinamento para ele? Assim, a base de toda a minha prescrição é a literatura científica, né? É o que eu uso para embasar o meu trabalho. Porque assim, quando a gente trabalha com as pessoas, a gente não deixa de estar fazendo ciência também, porque não deixa de ser uma experimentação que você está fazendo. Você propõe um protocolo para o teu aluno e depois você avalia os resultados. Na verdade, a Faculdade de Educação Física dá todas essas ferramentas, né? Você sabe tanto como prescrever quanto como avaliar. E aí, a ideia de você se embasar em ciência, principalmente para fazer o teu trabalho, é você não precisar ter que ficar testando individualmente para daí depois estabelecer algum padrão. Os artigos, eles oferecem esse padrão. Então eu vou, por exemplo, um exemplo bem simples. A gente tem dúvida sobre qual é o treino que dá mais hipertrofia para os alunos. Aí você vai na literatura científica, você acha um monte de artigo que diz que treinos com maiores volumes dão mais hipertrofia. Então eu sei que eu não preciso ficar variando o volume do meu aluno para descobrir qual que é o melhor resultado para ele. Eu vou direto no que tende a dar mais resultado para a grande maioria das pessoas. Então, se o cara está buscando hipertrofia, eu vou tentar fazer ele treinar com o volume máximo possível. E aí o pessoal tem que ir atrás de entender o que é volume, quais são as variáveis de treinamento. Então, isso acaba encurtando muito o caminho, né? Então, quando um aluno acabou de chegar para você, quais são os primeiros passos, as primeiras coisas até chegar ao treino dele? Tem um passo a passo que você segue para que você consiga chegar a esse treino final para ele? Sim. Primeiro, eu estabeleço um contato com a pessoa e aí acho que talvez seja o maior diferencial do meu trabalho. Eu criei para minha consultoria uma sala no Classroom onde eu tenho métodos de treino e lá eu descrevo brevemente como a pessoa vai executar aquilo que tem no plano. Então, eu convido a pessoa para essa sala, né? Primeiro ela me responde a anamnese, aí eu convido a pessoa para essa sala e ela vai ter lá como que ela vai interpretar o plano de treino dela. É rapidinho, ela consegue ler e entender bem rápido. Tanto que eu já tenho vários clientes já que trabalham, por exemplo, a pessoa tem que fazer um supino lá na academia. Se eu colocar no treino supino 3 de 10, como que vão ser feitas essas 10 repetições? A pessoa ela não vai saber como vai ser feito, ela vai sentar lá e vai fazer 3 de 10. E muitas vezes a pessoa se subestima muito. Então, para rebater esse problema lá, eu tenho o nome dos métodos, aí a pessoa checa, 3 de 10, esse método eu tenho que fazer tanto de força para empurrar a barra, tanto de força para segurar. Tem que ir até a falha? Não tem. Qual que é o esforço que eu tenho que usar? Tem tudo isso no plano. E é bem simples, a pessoa consegue entender bem fácil.
Então, o processo normalmente é esse. A pessoa vem, eu mando a anamnese, ela responde, eu planejo o treino, mando o convite para a sala da consultoria, com o treino dela já em mãos, ela olha e vê como interpretar o treino, aí é só ela executar na academia que ela treina mesmo. Legal. E você faz uma avaliação, né? Então você tem Sim. ali... Não é que você faça, você tem os dados da avaliação. Então você realmente vê se o resultado está sendo condizente com o treino dela, né? Sim. E mais importante de tudo, isso é uma coisa que eu aprendi trabalhando mesmo com as pessoas. É muito importante que você tenha um contato com o seu cliente, assim, e ficar pedindo feedback para ele te passar o que ele está sentindo dos treinos. Porque, na verdade, a gente trabalha para oferecer um serviço para as pessoas. Então, o que a pessoa está sentindo daquilo que ela está fazendo, talvez seja uma das respostas mais importantes que a gente possa ter, né? Porque a aderência é o fundamental para você chegar no resultado. Então, se eu prescrevo o treino e o cara faz só 4 semanas lá, ele pode ter um resultado, mas o ideal é que esse cara passe mais tempo comigo. Então, eu tenho que achar maneiras de deixar essa pessoa próxima, né? Sim. Legal, Lucas. Você tem quantos clientes hoje que você atende? Assim, eu deixo um limite de 30, né? Acho 30? que atualmente eu tô bem perto do limite de 30 alunos da consultoria. Que aí eu consigo trabalhar com um plano por dia, consigo dar atenção para a pessoa, consigo responder todas as dúvidas que ela tem com relação ao plano. E eu acho que fica, assim, em termos de remuneração, para mim é super tranquilo o retorno que me dá, pela quantidade de trabalho que eu tenho que fazer. E eu acho que, assim, é uma maneira de você ganhar um dinheiro justo ali, e principalmente passando credibilidade do meu trabalho, e aí envolve muito trabalho de mídia social mesmo, as pessoas entenderem o que você usa para fazer. Então, por que você escolheu essa área? Foi basicamente para que você tenha algo mais justo, ou durante a graduação você já viu que era uma área promissora? Ou realmente você... Qual que foi a motivação de você ter escolhido essa área? A da consultoria? É. A principal motivo foi no meio da graduação, na verdade. Quando eu entrei na graduação, eu tinha uma outra ideia, eu nem sabia direito o que eu ia fazer. E por que você entrou na graduação? Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de futebol, tipo, muito, assim, de assistir, acompanhar, tipo, assim, bastante. E aí eu pensei, cara, adoro atividade física, e eu também emagreci muito, assim, antes de entrar na faculdade. E tudo isso me levou a gostar do negócio ali, de exercício e tudo mais. Eu pensei, vou fazer educação física. Só que quando eu entrei, tipo, eu tinha a cabeça bem fechada. Eu queria, tipo, ser dono de academia, queria montar minha própria academia e tal. Hoje eu já não vejo muito com bons olhos isso. Eu acho que você tem que ter um investimento muito grande. Eu não sei se dá um retorno tão bom assim. E aí, a minha outra opção era ser técnico de futebol. Então, essas duas coisas que eu queria. Só que daí, à medida que eu fui passando pela graduação, aí eu continuei o processo de emagrecimento, e daí, tipo, eu falei, cara, isso é legal, mas eu acho que se eu puder proporcionar pros outros é melhor ainda. Só que para eu poder fazer isso, eu preciso saber o que eu tô fazendo, né? Eu não posso fazer igual eu fiz comigo, e ir experimentando tentativa e erro, senão eu vou demorar muito para dar o resultado pros meus alunos. E aí, depois que eu amadureci essa ideia, a consultoria foi consequência, porque foi uma perspectiva que eu vi de poder atingir mais pessoas em um período de tempo mais curto. Travou a imagem. A tua também tá travada. Não sei se... voltou, agora voltou. Mas o áudio deu pra ouvir? Deu. É que eu vou fazer edição depois, né? Daí eu Sim. já corto essas partes e coloco uma musiquinha no fundo. Sim. Legal. Não se preocupe. Então você acha que é importante a graduação na montagem para o que você faz hoje, né? Que é montar os treinos. Foi importante a graduação ou você poderia ter tido esse feedback, essas informações só estudando cientificamente? Na verdade, assim, se for começar pelo motivo de eu ter começado a estudar, na verdade foi até você, né? Quando eu tava lá na Unicentro, que eu comecei a estudar por causa do professor Luiz Augusto. Que aí eu tinha o meu tema de pesquisa, e daí ele me incentivou e tudo mais, e aí eu comecei a entrar um pouco mais a fundo nos temas mesmo. Sim. Então,
Assim, sem a graduação, não dá pra dizer que eu conseguiria. Mas, assim, a cabeça que eu tenho hoje é que a graduação é importante, mas muito vai do aluno. Porque a gente precisa buscar muita coisa fora. Muita coisa fora. A graduação, ela te oferece uma visão geral das coisas. Agora, o quanto você precisa aprender para desempenhar daí, aí vai do que cada um vai achar de necessidade. Eu, assim, encontrei uma necessidade muito grande de ter que correr atrás de muita coisa que eu precisaria aprender. Então, a graduação te dá a base, te dá as fórmulas e você faz o restante da casinha, né? Sim. E sempre em construção. Isso, e até uma coisa que, assim, eu posso falar, porque agora eu faço outra graduação, eu faço a de nutrição. Teve uma coisa que eu percebi, isso foi depois de sair da faculdade mesmo. Eu aprendi demais com os professores, mas assim, muito fora do horário de aula. Conversando com eles no laboratório ou até mesmo na sala dos professores, foi um negócio que, assim, se eu até pudesse dar um conselho pra galera da graduação, é tentar extrair o máximo dos professores, porque nas áreas que eles dominam, eles conseguem te agregar muita coisa. É o momento recordação. Se você fosse agradecer ou lembrar daqueles professores que realmente te fizeram algo diferente na graduação, você lembraria de quem nesse momento? De você, do professor Queiroga também, ali da Unicentro. Cara, deixa eu lembrar, eu tive aula com tanta gente. A professora Xênia também, mas aí é num sentido diferente, porque ela dava umas aulas mais práticas, ela era uma pessoa que tinha muita vivência do ambiente. E ela dava tinha uma aptidão física assustadora, ela fazia umas coisas assim que a gente não conseguia acompanhar. Deixa eu pensar quem mais. O professor Danilo também, que veio depois, que também foi, assim, nossa, muito, muito bom. Eu tive tanto, mas assim, eu acho que os que, assim, pelo menos é os que eu mais lembro, assim, que mais contribuíram pra mim foram esses. Que legal. Lucas, conte um pouquinho da sua rotina, por favor. O que você faz durante o dia? Normalmente, assim, eu sou bem diurno, né? Eu gosto de fazer as coisas durante o dia. Então, se eu tenho plano da consultoria para fazer, a primeira coisa que eu faço depois de tomar café da manhã é fazer os planos da consultoria, que eu quero fazer de cabeça limpa para poder dar o melhor possível pro aluno. Aí, depois disso, normalmente eu separo um material para eu ler. Eu sempre tenho alguma coisa para ler, assim, todo santo dia. Ou eu comecei um livro, às vezes não é nem sobre educação física, tipo, eu comecei um livro sobre economia esses tempos e tô lendo. Então, mas assim, normalmente eu sempre tento fazer coisas relacionadas à minha área, mas tudo muito ligado a ganhar conhecimento. O meu principal objetivo com a passagem dos meus dias ou das semanas é ter a sensação que eu terminei a semana melhor do que eu comecei. E para mim isso envolve aprender. Então eu devo ler pelo menos uns 7, 8 artigos por semana. Leio bastante livro também. Esse ano, na verdade, livro, eu não sei quanto. Mas eu já tô relendo os capítulos do livro de Fisiologia. E aí, assim, normalmente eu faço isso. E aí eu também separo um horário para responder os alunos da consultoria. Agora na quarentena não tô trabalhando de personal, então nem... Às vezes, quando tava fora aí da quarentena, eu atendia, acho que uns 3 alunos, mais ou menos, de personal. Mas daí era mais no final da tarde. E daí, ou eu normalmente escrevo também, tem tanto postagem no meu Instagram, quanto num perfil lá de conteúdo no Medium, que é uma plataforma que você só posta conteúdo desse. Eu escrevo alguma coisa pra lá e agora eu tô com um projeto de fazer um canal no YouTube, então eu vou trabalhando em cima de todas essas coisas durante o meu dia, né? Lembrando, pessoal, que eu vou deixar todos esses links aqui do Lucas na descrição. Deixe os comentários também, que daí depois a gente responde vocês. O mercado de trabalho, o quanto que ele é formado hoje? Ele é saturado? Tem poucos profissionais? O que você sente do mercado de trabalho para consultoria? Não, para consultoria? Isso. Para o que você faz hoje? Pra mim, eu vejo pouca competição, na verdade. Do jeito que eu faço o meu trabalho, pelo menos, é bem poucas pessoas. Me diz. Porque essa ideia de trabalhar com metodologia, de descrever as variáveis de treino,
parte muito de um trabalho educacional também. O meu aluno, se eu sentar com o meu aluno e falar para ele, ó, conta para ele o que você faz no teu treino e os métodos que você faz. Ele vai sentar e vai explicar numa boa. Então ele tem bastante consciência do que ele faz. E então precisa de certa atualização, né? Ah, para esse trabalho, com certeza, porque você precisa aprender a mexer aí nas plataformas digitais, você tem que achar maneiras de divulgar o seu trabalho e tudo mais, com certeza. E cientificamente, né? Sempre surge algo novo, né? Ah, não, isso aí eu acho que eu não considero nem, como é que eu posso dizer? Eu acho que isso é uma obrigação do profissional. Eu acho que, né, por exemplo, o fato de eu fazer isso não me torna não deveria ser um diferencial, porque deveria ser a obrigação de todos os profissionais da nossa área. Porque a área é da saúde, né? A gente trabalha com a saúde das pessoas, então o mínimo de respeito que você tem que ter é considerar a saúde da pessoa que você está trabalhando. Com certeza. Por isso que é importante sempre estar atualizado, não ter só a graduação como se fosse a única parte do seu conhecimento, ir atrás do conhecimento científico atualizado sempre, buscar fazer pós-graduação, porque lá você tem os professores mais atualizados na área, cientificamente você consegue muito mais, né? Sim, com certeza. É muito importante. E assim, é só para o pessoal ter uma noção. Eu fiz um exercício um tempo atrás que era do quanto era possível você ler em um ano, e eu fazia uma média de livros, só de livros. É uma média, assim, por dia de umas 10, 15 páginas de livro. Isso de fisiologia e tudo mais. E bioquímica. Naquele ano que eu fiz isso, acho que foi uns 2 anos atrás, eu consegui ler mais de 20 livros. Só com 15 páginas por dia. Você vê diferença, Lucas, entre a literatura científica e a leitura de livros acadêmicos? De certa forma tem uma diferença, mas qual que é essa grande diferença? O livro, na verdade, até porque ele passa por todo o processo editorial e tudo mais, são vários autores que fazem o capítulo, então você tem meio que um lapso de tempo um pouco grande entre que sai nas publicações dos jornais acadêmicos e até sair no livro. Então, assim, tem informação que, por exemplo, eu provavelmente já li num artigo de 2020, que saiu esse ano, que eu vou conseguir ver num livro de fisiologia do exercício daqui uns 6, 7 anos, muito possivelmente. Então, assim, se você quer estar por dentro do conhecimento atualizado mesmo, é bom estar acompanhando os artigos. Os artigos científicos, eles são mais atualizados, né? Não tem lapso de tempo igual o livro. Exatamente. Legal, Lucas. E você, com o que você estuda, com o que você se formou, e com as novas formações que você está tendo, você vê que tem importância na sociedade o que você faz hoje em dia? Nossa, assim, tanto na questão de melhora da sociedade, porque quando você olha, o exercício ele tem um papel extremamente importante, assim, tipo, para diminuir gastos do sistema público de saúde, enfim, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu tenho alunos que eu trabalho que, assim, pessoa que tinha depressão bem severa e tal, tinha bastante problema, assim, de relacionamento com as pessoas, que a partir do momento que ela começa a fazer exercícios e começa a conviver com a pessoa ali, você percebe que você tem um impacto na vida da pessoa que assim, eu acho que é uma das áreas que, considerando o estilo de vida atual que a gente tem, que a maior parte das pessoas é sedentária, a gente tem uma possibilidade de afetar positivamente a vida das pessoas e a sociedade que é muito, muito grande, né? Com certeza. Já entrando nesse assunto, se você for considerar, a maioria dos personagens, eles trabalham buscando estética nas pessoas, né? Sim. Só que está surgindo algo muito atual, novo, que é um personal que trabalharia com grupos especiais, né? Sim. Com diabetes, hipertensão, esclerose múltipla, idosos. Você vê uma crescente nessa área desse nível de personal trainer? Eu acho que, na verdade, são as pessoas que mais precisam de exercício, são essas pessoas. Então, eu até brinco, né? Eu falo que o cara que se especializar nisso, e aí, tipo, entender por se especializar, a pessoa que vai estar sempre estudando, que, por exemplo, você pega um hipertenso, você
tem que tomar muito cuidado com o que você faz, tem que saber o que você está fazendo, tem que saber mensurar a pressão arterial, acompanhar a resposta cardiovascular, sintomatologia dos eventos que pode ter. Mas, assim, esse tipo de população cada vez mais é a que vai buscar o exercício, porque a gente está popularizando o exercício como tratamento de doença. Para hipertensão e diabetes, tem até, bom, isso eu acho que eu posso achar o artigo aqui, eu deixo pro pessoal se eles quiserem, que você tem remissão de diabetes, ou seja, o indivíduo deixa de apresentar os marcadores lá que caracterizam ele como diabético, que são hemoglobina glicada e glicemia, após um programa de exercício, uma terapia intensiva de exercício e alimentação. E não existe fármaco que reverte o diabetes, você ataca o sintoma. Agora, se você tiver a prática regular de atividade física e um estilo de vida saudável, talvez o cara tenha até remissão desse quadro. Então, tipo, é uma oportunidade de tratamento mesmo da doença, né? Quando você fala de tratamento, parece que esse tipo de personal, ele tem que começar a se atentar, porque o personal está na palavra já, né? Que é treinamento personalizado, individualizado para a pessoa. Então, o personal que for trabalhar com essa pessoa, ele tem que entender muito da patologia que ela tem, como que o treinamento vai ter efeitos diferentes nessa pessoa, os tipos de remédio que ele toma, né? Cada fármaco que ele toma já vai fazer um efeito diferente na resposta fisiológica, no resultado do treino dele. E, consequentemente, ele vai ter que ter todo esse conhecimento. E para ter esse conhecimento, tem que estudar muito e se atualizar constantemente. Então, o personal que quer trabalhar com idoso, hipertenso, diabético, ele tem que estar atualizado constante, né? Cientificamente. Com certeza. Assim, até bacana você ter falado isso, porque assim, é um exemplo, eu acho que talvez isso possa até servir de incentivo para as pessoas entenderem essa relação. O hipertenso, você tem... os hipertensos, na verdade, normalmente eles tomam mais de um fármaco para tratar a hipertensão, porque normalmente não se sabe a causa da hipertensão dele. Mas um dos mais comuns é o que a gente chama de beta-bloqueador. Ele vai bloquear a ação do receptor beta lá para evitar a ação e o aumento da pressão arterial. Esse tipo de paciente, quando você treina com ele, se você for controlar pela frequência cardíaca, vai dar errado o treino, porque a frequência cardíaca dele não sobe. Então, mas assim, se o cara não tiver esse conhecimento prévio, ele vai querer aumentar a intensidade, vai olhar, mas porra, o batimento cardíaco do cara não sobe, mas não vai subir. Não sobe, o fármaco não deixa de subir. Então você tem que controlar por percepção subjetiva o esforço dele. E aí muitas vezes isso pode ser um perigo, né? Porque se você levar o coração dele a trabalhar demais, ou o sistema dele a trabalhar demais, mesmo com a frequência cardíaca não subindo, é um perigo, mas precisa conhecer, né? Precisa conhecer a patologia, precisa conhecer o efeito do fármaco, enfim, todos esses aspectos aí. Legal, Lucas. Agradeço sua participação hoje. Todas essas informações valem muito, principalmente quem está pensando o que eu vou trabalhar, né, com a educação física depois de formado. Com certeza. Você quer dar uma última dica pro pessoal? Assim, o que eu gostaria, na verdade, até por isso que durante um tempo, ainda tenho essa vontade, eu pensei em ser professor, né, para poder tentar incentivar as pessoas a buscar um pouquinho mais dentro da área delas, no meu caso, a educação física, mas, assim, entender que a gente trabalha com outras pessoas e estudar e conhecer mais respeito por essas outras pessoas que a gente trabalha. Então, o trabalho do profissional de educação física ele é muito nobre, porque assim, a gente usa o nosso conhecimento para melhorar a vida do outro. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu só preciso buscar esse conhecimento. Se a gente escolheu ser profissional de educação física, então a gente realmente tem que estudar e fazer jus ao nome que a gente tem, né? Muito legal. Lucas, fico aqui com a minha gratidão. Vamos seguindo o contato. Qualquer coisa eu entro em contato com você novamente. Vou deixar as informações do Lucas aqui. Pessoal, acessem e deixem os comentários. Até mais. Falou. Deixa eu só fazer aquela partezinha do começo de novo, porque não gravou direito. Beleza.